Fala concurseiro, fala concurseira, Daniel Valraven aqui. Hoje nós vamos começar a preparação aí de raciocínio lógico matemático voltado para a prova da Guarda Municipal de Fortaleza. Edital já saiu, então já é a prova. Então vamos aí, reta final. Quanto mais questões a gente fizer, melhor. Então aqui nessa nossa preparação vai ser uma bateria de questões que a gente vai fazer baseado no edital, né? Pegando questões antigas da IDECAM. Porém, como a IDECAM é uma banca nova, relativamente nova, então não temos muitas questões assim. Então a gente vai fazer questões da IDECAM e também de algumas outras bancas que abordam o conteúdo de forma similar à IDECAM, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, começando aí, vamos lá, primeira questão. Ó, questãozinha atual aí, 2022, ó. Questãozinha aí. Da PMCE. Questãozinha da Polícia Militar do Estado do Ceará para soldado aí, ó. Edital 2022, a prova foi em janeiro de 2023, né? Então vamos lá. O interstício na PMCE é o tempo mínimo de efetivo serviço considerado em cada posto ou graduação, descontando o tempo não computado. Para a graduação de cabo, são 7 anos. Vamos grifar aqui. 7 anos na graduação de soldado. Ou seja, para se promover de soldado para cabo, são 7 anos. Para a graduação de terceiro sargento, 5 anos. De cabo, né? Ou seja, ele passa 5 anos em cabo e vira terceiro sargento. Se promove a terceiro sargento. Depois, para a graduação de segundo sargento, 3 anos como terceiro sargento. Para a graduação de primeiro sargento, 3 anos como segundo sargento. E por fim, são 4 anos na graduação de primeiro sargento para a graduação de subtenente. Termina aqui em subtenente. Então, um soldado que tenha ingressado nas fileiras da PMCE em 2022 e em meados de 2027 pediu licença de 2 anos, 2 anos, para tratar de interesse particular, ou seja, sem remuneração e sem computar tempo de serviço. Em qual ano esse policial chegará à graduação de subtenente, supondo que tenha conseguido entrar no quadro de acesso e tenha realizado todos os cursos de formações a contento? Bom, então vamos lá. Se a gente pegar aqui, ó, são quantos anos para ele começar lá de soldado até sargento? São 7 mais 5, 12. Mais 3, 15. Mais 3, 18. 18 mais 4, 22. Então, o total é 22 anos. Beleza? 22 anos. Bom, aí ele diz que um soldado qualquer iniciou em 2022. Então, 2022 mais 22 anos, né? Se a gente somar isso aqui, a gente vai chegar em quanto? Vai chegar em 2044. Não é isso? 2044, se a gente somar isso aqui, ó. Ó, a banca, né, foi boazinha, ela não colocou o item 2044 aqui, ó. Porque se ela colocasse, muita gente talvez marcasse isso. Porém, não é 2044. Por que que não é? Porque ele disse que esse soldado passou 2 anos, ó. 2 anos sem trabalhar, de licença, né? Então, sem remuneração e sem computar o tempo de serviço. Ou seja, não é 2044, é 2 anos a mais. Ou seja, mais 2 anos. Que aí a gente chega em 2046. Exatamente, gabarito item A. Beleza? Então, isso aí, questãozinha simples aí, ó, não exigiu muito conhecimento e foi cobrada recentemente pela IDECAM. É só a gente raciocinar o que ele pede na questão, colocar os dados que ele dá, né, ó, direitinho, e a gente consegue. Vamos lá, próxima. Também, ó, soldado da Polícia Militar, o último concurso da IDECAM. No CIOPS, existe um serviço de supervisor de turno, ou seja, é o oficial responsável pela fiscalização dos operadores que conduzem as ocorrências via rádio e ou TMD da viatura. Qual é o número de oficiais que tiram esse serviço para que pelo menos 3 façam aniversário no mesmo mês? Bom, questãozinha aqui clássica, sempre a IDECAM cobra uma questão envolvendo isso aqui, ó, esse tipo de raciocínio. Sempre ela cobra. Então, como que a gente faz isso aqui? Ó? Ele quer que pelo menos 3 façam aniversário no mesmo mês. Então, ele dá os itens aqui, né? Ó. Bom, esse tipo de questão a gente começa pela pior situação possível. A pior situação possível é qual? É se a gente colocar
um oficial fazendo aniversário em mês diferentes, para alargar mais a situação, né? Como assim? Por exemplo, se eu tiver 12 oficiais, os 12 podem fazer aniversário no mesmo mês, né? Isso, os 12. Mas se eu colocar cada um fazendo em um mês diferente, a gente vai ter o quê? Um ano, né? Em um ano, todos esses oficiais aqui, ó, em mês diferente, um faz em janeiro, outro faz em fevereiro, março, a gente fecha um ano. Mas se em vez de 12 forem 24. 24 significa que nós vamos ter oficiais fazendo aniversário em janeiro, fevereiro, março, abril, vai fechar um ano. Quando iniciar o ano seguinte, dois oficiais, quer dizer, vão fazer aniversário no mesmo mês, né? Porque eles vão se repetir, ó. 24, aí um vai fazer em janeiro, outro em fevereiro, outro em março, abril, maio, junho. Aí quando iniciar o ano seguinte, o outro oficial também faz em janeiro, também faz em fevereiro, ou seja, 24. Mas, se eu acrescentar mais um, se em vez de 24 eu colocar 25 oficiais, vocês concordam comigo que pelo menos 3 vão fazer aniversário no mesmo mês? Pelo menos significa o quê? No mínimo 3. Pode ser que os 25 façam aniversário no mesmo mês, pode ser. Mas no mínimo 3 vão fazer. No mínimo 3. Por quê? Porque a gente viu que a pior situação é qual? É aquela que cada um faz num mês diferente. É a pior situação. Então, a melhor é o quê? Todos fazendo no mesmo mês. A melhor. A pior é cada um fazendo um mês diferente. Então, ó, se cada um fizer num mês diferente, vai chegar um momento em que 24 oficiais vão fazer cada um no mês, vai completar 2 oficiais em cada mês, e o 25º oficial, ele vai se repetir em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, enfim. Mas no mês que ele se repetir, ele vai fazer aniversário com mais 2 oficiais, porque já temos 24. O 25º, ele vai coincidir com algum oficial que já fez aniversário e vai somar-se 3 oficiais, no mínimo, em cada mês. Então, gabarito item A. Se a gente for ver a próxima questão, ó, ela é parecida. A próxima questão ela é parecida. Ó, como a IDECAN sempre cobra. Cobrou esses dois concursos aqui, ó, soldado da Polícia Militar e o CFO, eles foram praticamente 15 dias um depois do outro. Então, questãozinha bem parecida com a outra, ó, ela cobrou. Os juízes militares representam a mais alta corte de julgamento dos crimes militares. Dentre os oficiais que julgam até o posto de subtenente, encontra-se a formação de 2 tenentes, um capitão, um major, juntamente com o juiz de direito da justiça militar. Além disso, 2 técnicos judiciários e um analista também fazem parte do grupo. Beleza. A escolha dos oficiais se dá por meio do sorteio e concorre apenas os pertencentes ao quadro de oficialato, que possuem conduta ilibada em suas carreiras. A partir de todos os membros que fazem parte do mecanismo da auditoria, é possível afirmar que, a partir de todos os membros, a partir de todos os membros que fazem parte. Então, é possível afirmar que 2 deles obrigatoriamente fazem aniversário no mesmo, aí ele traz aqui, ó, ano, dia, né? Enfim. Vamos ver, nós temos quantas pessoas? 2 tenentes, um capitão, 3, um major, 4, um juiz de direito, 5, 2 técnicos judiciários, 7, e um analista, 8. Nós temos 8 membros, né? Ó, todos os membros, então nós temos 8 membros. Vamos lá, a partir de todos os membros que fazem parte do mecanismo de auditoria, é possível afirmar que 2 deles obrigatoriamente fazem aniversário no mesmo. Bom, questão parecida também, ó, nós temos 8. 2 deles, ele quer saber, é possível afirmar que 2 deles obrigatoriamente fazem aniversário no mesmo o quê? Bom, é o seguinte, a pior situação possível aqui é o quê? É cada um fazendo em um dia diferente, né? Se cada um fizer, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós temos o quê? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos fechar essa semana aqui com 7, cada um fazendo em um dia diferente, né? Mas o oitavo ele vai vir na semana seguinte. O oitavo ele pode vir na segunda, pode vir na terça, na quarta, na quinta, enfim, ele pode vir qualquer dia desses. Mas no dia que o oitavo vier fazer aniversário, ele vai coincidir com alguém que já faz naquele dia. Ou seja, 2 deles obrigatoriamente fazem aniversário no mesmo dia da semana. Mesmo ano não tem como saber se é no mesmo ano. Mês também não. Por quê? Porque aqui ó, nós temos 8 pessoas.
Um pode fazer no mês de janeiro. Ó, se eu botar aqui, ó, os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ó, se eu pegar aqui, ó, os 8 e botar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ó, aqui fechou 8. Então, 2 deles obrigatoriamente fazem aniversário no mesmo mês? Não, porque eles podem fazer em mês diferente. Ó, ainda sobra 4 meses para ter aniversário. Então, não é no mês, é exatamente semana. Porque, como eu disse, ó, os 7 vão fazer aqui. Quando se repetir o próximo, o 8º ele vai coincidir com alguém que já faz aniversário. Então, dia da semana. Ó, questãozinha também caiu recente aí, ó, CFO 2022, vamos lá. O curso de operações especiais é a especialização de cunho tático operacional de maior envergadura no âmbito das polícias militares do Brasil. Não somente pela exigência intelectual, física e psicológica demandadas do aluno durante o curso ou por sua extensa duração, mas principalmente por seu objetivo, que é formar um profissional capacitado para atuar em missões de alta complexidade. Seu brevet pode ser facilmente visto como uma figura geométrica abaixo. Traz aqui a figura. Aí ele pergunta, conforme as características da figura, qual o valor de A mais C sobre 2? Ele trouxe esse texto todinho aqui, ó, não serve para nada. Esse texto aqui serve para nada. Serve só isso aqui. Sempre as bancas gostam de fazer isso, para poder cansar o candidato. Né? O candidato lê isso aqui tudinho, pensa que tem uma coisa a ver, cansa a mente. Mas vamos lá. Ele quer saber quanto é o ângulo A mais o ângulo C dividido por 2. Bom, os ângulos aqui, ó, eles são medidos por esses pontinhos aqui, ó. Esse ângulo tem um pontinho, esse aqui tem outro, né? Um traço. Então eles são iguais. Esse aqui tem 2 traços, então são iguais. Esses aqui não tem traço nenhum, ó. São iguais também. Então, esse é igual a esse, que é igual a esse. Ele quer saber quanto é A mais C sobre 2. Bom, esse é igual a esse, que é igual a esse, concorda? Eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso chamar todos eles de A, não posso? Eu posso chamar todos eles de A, vai ficar A mais A, porque o C é igual a A. O C é igual a A. Como eu falei, os ângulos aqui, eles são, como não tem números, né, não tem valores, esse tipo de questão, quando ele não traz valores, eles trazem esses tracinhos aqui. Ó. Os tracinhos quer dizer a medida do ângulo. Então, os ângulos que têm um traço são iguais, 2 traços são iguais e nenhum traço são iguais. Então, A é igual a B, que é igual a C. Então, no lugar do C, eu posso chamar ele de A, porque eles são iguais. Então, A mais A dividido por 2 é igual a 2A dividido por 2. Corto esse com esse, dá igual a, não é isso? Não tem o item A, não é isso? Não tem, mas vamos ver se tem o B. Pode ter o B, ó, porque ó, o A não é igual ao B, que é igual ao C. Então, a mesma coisa. Então, em vez de A, vou colocar B. B mais B dividido por 2. Quanto é? É 2B dividido por 2. Corta esse com esse. Opa. B. Então, ó, gabarito item A. Nós temos aqui o item B. Não tem o C. Então, poderia ser o A, poderia ser B, poderia ser C. Por quê? Porque eles são iguais. Então, tanto faz. Já os outros itens não. Esses itens aqui não podem ser marcados. Exatamente. Realmente é o item A de aprovado. Próximo aqui, questãozinha de equivalência lógica. Vamos lá. Na proposição, se estudo matemática, então aprenda sobre a vida. Qual alternativa representa sua correta simbologia? Ó, pessoal, questãozinha aqui muito fácil. Esse tipo de questão aqui não é para ninguém errar na prova. Por quê? Porque é um tipo de questão considerada extremamente fácil. Então, os candidatos, 99% vão acertar essas questões. Por quê? Porque é a questão que traz os princípios básicos da lógica proposicional, né? Que são os conectivos. Os conectivos sim, então, conectivo condicional, enfim. E aí, ó, questão atual, ó, 2022, atual da IDECAN. Qual o tipo de simbologia que pode ser feita aqui, ó, nesse aqui? Bom, se vocês verem, nós temos um vídeo em cima aí tratando sobre a tabela verdade, sobre os conectivos lógicos, as equivalências lógicas também. Só clicar aí, mas vamos lá. Aqui, ó, ele usou o se, tá vendo? Se, então. Ele usou esse conectivo. E na lógica, o se, então, para quem já está mais aí bisurado do conteúdo, sabe que o se, então, ele tem uma simbologia para usar. Qual é a simbologia do se, então? É essa aqui, ó.
É a setinha. Então, se a gente ver aqui nos itens, o único que tem uma setinha é esse aqui, ó. Tá vendo? Item A. Essa aqui é uma setinha dupla, não é setinha dupla. Setinha dupla, em vez de ser sim, então, é se, somente se. No caso aqui, não é setinha dupla, é apenas a setinha para um lado. E esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do E, quando a frase diz assim, ó, jogo bola e tomo banho. É esse aqui. E esse símbolo aqui é o símbolo do OU, quando a questão diz jogo bola ou tomo banho. É esse símbolo aqui. Mas se a questão fala se jogo bola, então tomo banho, é essa seta aqui, ó, que é o que a gente quer exatamente, item A de aprovado. Próxima questão, mais um aí, ó, da Banca e Deccan. Questão atual também, 2022 aí da Unilab. Qual a quantidade de linhas da Bela Verdade elaborada a partir da proposição? Se as políticas públicas de formação de professores fossem priorizadas e os recursos logísticos de estrutura das escolas ampliadas, então a equipe técnica administrativa da secretaria teria condições de criar estratégias assertivas de gestão e os docentes teriam formações continuadas regularmente. Questãozinha também considerada fácil. Por quê? Porque é o seguinte, ele pede a quantidade de linhas. Ó. Isso aqui sempre cai. Sempre. 95% das provas cai isso aqui. Ó. Muita gente acha fácil e pensa que não vai cair, mas tá aí, ó, sempre cai. Caiu na prova da Polícia Federal, enfim, sempre cai. Então, ó, como é que a gente faz para descobrir o número de linhas da tabela verdade daquela proposição? Primeiro, nós temos que contar quantas proposições existem. Ó, aqui nós temos se as políticas públicas de formação de professores fossem priorizadas. Isso aqui é uma proposição. Nós temos uma bem aqui. Então, proposição 1. E os recursos logísticos da estrutura das escolas ampliados. Outra proposição. Proposição 2. Segunda. Então, a equipe técnica administrativa da secretaria teria condições de criar estratégias assertivas de gestão. Outra proposição. Aqui, ó, a equipe técnica. Bem aqui. Terceira proposição. E os docentes teriam formações continuadas, regularmente. Quarta proposição. Então, nós temos 4 proposições. Ó. O que caracteriza a proposição? A gente procura o verbo principal. Ó, aqui nós temos um verbo principal aqui, ou seja, uma proposição. Aqui, ó, escolas ampliadas, ó, outra proposição. A equipe técnica teria, ó, outra proposição, terceira proposição, teria condições de criar estratégias, tal, tal, tal. Os docentes teriam informações, então, outra proposição. Então, as proposições, elas são caracterizadas por isso, pelo verbo principal. Onde tem um verbo principal ali, é uma proposição. Então, nós temos 4. Beleza, e agora, o que a gente faz? Seguinte, existe uma formulazinha simples, que é 2 elevado ao número de proposições. Quantas proposições? 4. 2 elevado a 4 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Gabarito C de concursado. Próximo aí também, questãozinha aí, ó, atual, da IDECAN. IBGE 2022. Vamos lá. Considere as seguintes proposições abaixo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Assinale o item correto. Somente um está correto? Tá, ele traz aqui, né? Bom, isso aqui também é questãozinha de geometria plana. Vamos lá. Essa primeira aqui, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180? Correto. Isso aqui é correto. Por quê? Porque isso aqui é um teorema, né? Isso aqui já é já é um teorema já conceituado já. Nós temos os ângulos aqui. Se a gente pegar a soma dele, qualquer triângulo que você tiver, a soma deles, dos ângulos internos, sempre vai dar 180. Sempre, sempre, sempre. Então, a primeira está correta. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Bom, vou explicar isso aqui. Ó. Nós temos um triângulo aqui. Imagine que essas linhas estão retas, beleza? Vou fazer mais um aqui. Ó. Pronto. Ó, vocês concordam que o item 1 diz que a soma desses ângulos internos aqui ó, é 180. Isso aqui já disse que é verdade.
esses ângulos internos aqui, ó, x, y e z. A soma deles dá 180, beleza? Ou seja, 180 é o quê? 180 é um ângulo de uma reta, né? Se eu pegar uma reta aqui, esse ângulo aqui é 180, é a reta. Então, ó, o ângulo externo que ele diz aqui é esse ângulo externo bem aqui, ó. É esse ângulo aqui. Ou seja, o z mais o seu externo dá 180. Ou seja, esse complemento aqui, ó, é o x mais y. É a mesma coisa. Concorda? Porque z mais x mais y é 180, o que a gente viu no item 1. Ou seja, z mais x mais y é 180. Então ele diz o quê? Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Ou seja, não adjacentes. Ó. O adjacente é esse z aqui. E o não adjacente são esses dois. Então ele diz que é igual à soma dos dois, o ângulo externo, correto? Esse ângulo externo aqui é igual a esse mais esse. Porque se os internos dá 180, 180 é uma reta, como eu vi aqui, ó, uma reta. Então está aqui a reta aqui embaixo, passando aqui embaixo. Então esse ângulo aqui ele tem que dar 180. A gente já tem o z. Para chegar a 180 falta o quê? Falta o x mais y. Ou seja, x mais y. Então esse item 2 aqui também está correto. Vamos lá para o 3. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Vamos lá. Cada lado é menor que a soma dos outros dois. Bom, vamos lá. Ó. Isso aqui ó, a gente pode fazer como? A gente pode tentar achar um erro nisso. Ó. A gente tentando achar um erro nesse item aqui, 3, a gente mata a questão. Ó. Vamos imaginar o seguinte, tem aqui um triângulo. Retângulo. Vou fazer de novo. Triângulo retângulo aqui. Triângulo retângulo significa que esse ângulo aqui é 90. Se esse aqui é 90, significa que a soma deles é 180, né? A soma dos internos. Ou seja, esse aqui eu vou chamar de A, esse aqui de B. 90, para chegar a 180, falta quanto? Falta 90. Significa que A mais B é igual a 90. Ou seja, 90 é igual à soma desses dois aqui. Ó. Ele diz na questão que cada lado é menor que a soma dos outros dois. Já errou, né? Porque eu consegui achar uma situação em que esse ângulo 90 é igual a esse mais esse. Então não é menor, é igual aqui nesse caso. Se eu conseguir trazer uma situação em que isso aqui está errado, então isso está errado. Então, errado aqui, ó, falso. 1 e 2 correto. Item C. Mais uma questãozinha da banca. Vamos lá. Um professor de matemática experiente da elaboração de provas de uma banca de concursos públicos e cobra R$60 pela participação acrescida de R$50 por questão elaborada. Já um professor de matemática recém-egresso da sua licenciatura pede o valor de 100 para participar da banca e por elaboração de cada questão, 30. Quantas questões os dois professores devem realizar para que a banca elaboradora de concurso pague o mesmo valor para ambos? Bom, vamos lá. Ó. Vou chamar de A e B. O primeiro professor A, o segundo B. A e B. Ele diz, ó, o primeiro cobra 60 mais R$50 por cada questão. Então, 50 por cada questão. Vou chamar de quê? Quantidade de questões. O segundo, ele cobra 100 mais 30 por cada questão. 30. 30 por cada questão. Quantas questões os dois professores devem realizar para que a banca elaboradora do concurso pague o mesmo valor? Ou seja, se é o mesmo valor, significa que a A vai ser igual a B. Ó. É isso que ele quer, para saber a quantidade de questões. A vai ser igual a B. Então, ó, se eu estou dizendo que A é igual a B, que é isso que ele quer, vai pagar o mesmo valor. O mesmo valor significa que A é igual a B. Eu vou colocar aqui, ó, o A vale quanto? O A vale 60 mais 50 vezes Q igual ao B. O B vale quanto? 100 mais 30 vezes Q. Pronto, aqui eu pego, é uma equaçãozinha do primeiro grau, ó, onde eu tenho a variável com a letra Q.
Então, tudo que é Q eu jogo para um lado e tudo que não é Q eu jogo para o outro lado. Beleza? Então aqui, ó, repete o 50Q. O 30Q vai lá para o outro lado, né, da igualdade, ele vai negativo. O 100 aqui do lado de cá permanece do lado direito, está do lado direito. E o 60 que está do lado esquerdo vai para o lado direito da igualdade, negativo. 50 menos 30, 20Q. 100 menos 60, 40. Vou trazer bem para cá. Repete o Q. O 20 ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Ó. Então fica 40 sobre 20. Posso cortar esse com esse. 4 dividido por 2. 2. 2, ou seja, 2 é a quantidade de questões. Ele pergunta quantas questões. Então seria que a quantidade de questões. Aqui, ó. Q igual a 2. Próxima questão aqui. Bom, essa questão já não é da banca, porque esse tipo de assunto aqui eu não consegui achar a questão da banca. Então, tinha mais desatualizado. Então, eu preferi pegar da FGV, porque é bem parecido, né? Muita gente chama que a IDECAN é a filha da FGV. Mas vamos lá. Questão também atual, 2022. Um avião de passageiros está voando a 11.900 metros de altitude, quando inicia o procedimento de descida. A descida é feita a uma razão constante de 60 metros por minuto, até a altitude de 2.000 metros, quando estabiliza a sua altitude. A duração dessa descida foi de... Bom, pessoal, isso aqui não é física, beleza? Muita gente vai achar, vale física na prova, mas não é física. Isso aqui é regra de 3. Regra de 3 simples, simples, simples. Ó. Vamos lá. Ele estava numa altura de 11.900. Quando inicia a descida. Aí ele desce até quanto? Até 2.000 metros. Ó. Ele desce até 2.000 metros. Ou seja, ele desceu quanto? É só fazer essa diferença. Quanto foi a descida dele? Ele desceu de 11.900 até 2.000, que é quanto? É 9.900. Esse trajeto dele foi de 9.900 metros em que ele desceu. Isso aqui é a quantidade de metros, ó, da descida. É isso aqui. Bom, ele diz o quê? Ele diz que 60 metros por minuto. Ou seja, ó, 1 minuto vale quantos segundos? 1 minuto é o mesmo que 60 segundos. Eu vou colocar assim, que é melhor. Então, ó, ele andou a 600 metros por minuto, ou seja, a cada 60 segundos. Foi isso que ele andou. Só que eu quero saber quanto ele andou, o tempo que ele levou para andar 9.900. Em quantos segundos? Então, aqui, ó, regra de 3. Como é que a gente faz? Multiplica esse por esse, iguala a multiplicação desse por esse. Ou seja, na verdade, antes de multiplicar, eu vou simplificar logo aqui para ficar mais fácil. Eu posso cortar esse zero. Sempre o que está um do lado do outro, ou em cima e embaixo, ó, eles podem ser simplificados. Então, eu posso cortar esse com esse. Né? Aqui continua um zero aqui, eu posso cortar com esse outro zero aqui. E pronto, vou deixar assim. Então, vai ficar 6 vezes x igual a 990 vezes 6. Aí o 6 que está aqui, ele vai para o outro lado dividindo. Vai ficar x é igual a 990 vezes 6 dividido por 6. Aí eu vou cortar esse com esse. Então eu vou descobrir que o x, que é o tempo da descida, é 990 segundos. É isso aqui que é o tempo que ele leva para descer. Então a questão traz assim, ó. Como é que eu faço para saber quantos minutos é isso aqui, né? Bom, 1 minuto, ó, posso fazer bem aqui, ó. 1 minuto, regra de 3 também, ó. 1 minuto tem 60 segundos. Quantos minutos tem 990 segundos? Vou chamar de x não, para não ficar igual ali, né? Vou chamar de y. Outra regra de 3, ó. Vou multiplicar esse por esse, igual a multiplicação desse por esse. Então, 990 vezes 1 é o próprio 990. Igual a 60 vezes
Y. Aí aqui eu posso colocar, ó, o 60 vai para... Vou dividir logo isso aqui, ó, para ficar mais fácil. Pronto. Vai ficar Y é igual a 99 dividido por 6. 99 dividido por 6 é igual a 16,5 minutos. Isso aqui é o tempo que ele leva. Só que é o seguinte, a questão aqui ela foi capciosa, né? Ó. Ela colocou esse gabarito bem aqui, ó, justamente para confundir o candidato. Muita gente acha que 16,5 minutos é o mesmo que 16 minutos e 50 segundos, mas não é. Isso aqui está errado, não é esse gabarito. O gabarito correto é esse aqui, ó. Por quê? Porque esse vírgula 5 significa que é a metade de um minuto, ou seja, tem 16 minutos mais 0,5 minuto. 0,5 é a metade de um minuto, ou seja, a metade de um minuto, 30 segundos. Então isso aqui é o mesmo que 16 minutos e 30 segundos. Gabarito item D. A questão colocou isso aqui para confundir, ela colocou bem aqui também, 16 minutos e 5 segundos. Muita gente também poderia marcar isso. Mas não. Isso aqui não é segundos, é 0,5 minutos, que dá 30 segundos. Vamos lá, uma questãozinha atual aí também, ó, da Polícia Civil do Amazonas, 2022. Geraldo resolveu se desfazer de sua coleção de miniaturas. Assim ele deu... isso aqui é uma barra bem aqui, ó. Na hora de trazer para cá não veio com a barra. 2/5 e 1/3. Ele deu 2/5 das suas miniaturas para seu irmão Gerson. Das que sobraram, ele deu 1/3 para seu irmão Gilson. E as 48 restantes ele deu para sua irmã Glória. O número de miniaturas que Gilson recebeu. Vou chamar o número de miniaturas de M. M. Ele diz que ele deu 2/5 para Gerson. Então, Gerson, vou chamar de G. GE é igual a 2/5 de M. Consequentemente, sobraram algumas miniaturas. Quanto que sobrou? Vou botar bem aqui. Sobrou 3/5. Se deu 2/5, sobrou 3/5 de M. Aí ele diz na questão que do que sobrou, ele deu 1/5 para Gilson. Do que sobrou. Ou seja, 1/3. 1/3 do que sobrou. Sobrou isso aqui, ó. Então, 1/3 de 3/5. Esse 3 pode cortar com esse 3. Vai ficar 1/5 de M. Isso aqui é o que ele deu para Gilson. Aí a questão diz que aí sobrou 48, a questão fala, ó, 48 restantes ele deu para a Glória. Então, ó, isso significa que o Mzão, ó, menos o que ele deu para Gerson, que é 2/5, menos o que ele deu para Gilson, que é 1/5, é igual a 48, que é o que sobrou. Então, se eu tirar o MMC aqui, ó, aqui é como se tivesse um 1 bem aqui. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 5, 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 2, 2. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 1, 1. 1M. Igual a 48. Então aqui, ó, 5 menos 2 menos 1. 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 2. 2M. E o 5, ele vem multiplicando aqui, ó. O 5 ele vai multiplicar o 48 aqui, ó. Ou seja, 5 vezes 48, que dá 240. Então, o M é igual a 240 dividido por 2, que dá 120. Pronto, 120 é o número de miniaturas total. Mas ele quer saber o quanto que Gilson recebeu. Gilson recebeu o quê? 1/5 de M. Ou seja, Gilson recebeu 1/5 de 120. 1/5 de 120 é o quê? É 120 dividido por 5, que dá igual a 24. Então, 24 é o nosso gabarito aqui, ó. Gabarito item D. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Concluímos aqui mais uma preparação aí para o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Você que ficou até o fim, muito obrigado.
deixe o seu joinha aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? E até a próxima.